A patrística é uma prática católica antiga, mas infelizmente pouco conhecida. Imagine só, uma prática que tem o potencial de transformar a fé e o cotidiano de quem a vive, mas que permanece oculta para muitos católicos. O que poucos sabem é que essa vivência pode revolucionar a forma como cada um se conecta com Deus. É como se existisse um mapa secreto para uma espiritualidade mais profunda e plena, mas que muitos ainda não descobriram. Talvez essa seja justamente a peça que faltava para dar novo vigor à sua jornada espiritual. Quantas vezes ouvimos que a fé deve estar presente em cada momento de nossas vidas? A patrística é sobre viver exatamente isso, uma devoção ativa, presente nos detalhes do dia a dia, nas pequenas atitudes. Imagine iniciar o dia com um simples gesto de oração ou gratidão, transformando o cotidiano em um espaço de crescimento espiritual. Não é nada complicado, mas os frutos são imensos, e com o tempo você começa a ver essa prática dar vida a uma relação mais profunda e genuína com Deus. E o mais incrível, a patrística não é exclusiva para monges ou pessoas que vivem em retiro, mas é para todos os que buscam um catolicismo verdadeiro e aplicado na vida. Muitas vezes pensamos que viver a fé é algo que ocorre somente nos momentos de oração ou dentro de uma igreja, mas, ao contrário, essa prática nos mostra que a conexão com Deus pode estar em cada ato e em cada pensamento. Pequenos gestos como agradecer, rezar, ou até mesmo servir ao próximo são parte dessa jornada espiritual. Essa prática é um verdadeiro tesouro para quem deseja viver uma transformação espiritual e crescer na fé. Com o tempo, você verá que a patrística é um caminho seguro e profundo para uma devoção diária. E este é só o ponto de partida. Ao longo dos séculos, essa prática encontrou seu lugar na história da Igreja, inspirando santos e trazendo uma conexão especial com Deus. A patrística é uma prática espiritual que encoraja o católico a viver a fé de maneira plena, conectando-a ao cotidiano. Diferente de uma prática restrita a momentos específicos, a patrística é um modo de transformar cada atitude, pensamento e sentimento em uma expressão de devoção. Assim, o católico cria uma ponte contínua entre a fé e a vida, construindo uma relação com Deus que ultrapassa os limites do ritual formal e da missa dominical. Esse conceito de patrística nos desafia a ver a vida com uma visão espiritual, onde tudo tem um propósito maior. Imagine começar o dia com uma oração de agradecimento, um simples "Obrigado, Senhor", que se torna o início de uma vivência com Deus. Pequenas práticas diárias, como um gesto de compaixão ou uma palavra de esperança, são maneiras de vivenciar a patrística e permitir que Deus esteja em cada detalhe do dia a dia. A patrística também oferece ao católico a chance de experimentar uma espiritualidade viva e acessível a todos. Não é preciso ter conhecimentos teológicos profundos para aplicá-la, mas sim uma disposição sincera para viver a fé de forma autêntica. Cada ato cotidiano se torna um reflexo da devoção, desde ajudar um amigo até agir com honestidade. Esse é o coração da patrística, estar sempre em sintonia com a fé e com Deus, nas coisas mais simples. Ao incorporar a patrística, o católico encontra um caminho para crescer espiritualmente de maneira prática e tangível. Assim como uma planta precisa de água para crescer, a nossa fé precisa dessa prática diária para florescer. E essa vivência não é nova, tem suas raízes na história da Igreja, enraizada desde os primeiros cristãos. A patrística surgiu nos primeiros séculos do cristianismo, entre as comunidades que viviam sua fé de forma simples, mas intensa. Naquela época, não havia distinção entre vida cotidiana e religião, tudo era uma expressão de devoção. O cristianismo era vivido na prática, nas pequenas atitudes, onde cada ato era feito em sintonia com a fé. Assim, a patrística foi uma maneira espontânea de vivenciar a fé em cada detalhe do cotidiano, criando uma conexão direta com Deus. Com o tempo, essa prática foi crescendo, sendo inspirada por figuras importantes da Igreja. Santos como Santo Agostinho reforçaram a importância de viver uma fé ativa, que ultrapassa os muros das igrejas e se faz presente no dia a dia. Para eles, a fé não era apenas um conhecimento ou uma crença, mas algo que se refletia em cada ato. Foi assim que a patrística foi se estruturando como uma prática que envolve coração e alma. Durante a Idade Média, os monges cristãos incorporaram a patrística em suas rotinas, trazendo um exemplo de vida consagrada a Deus em cada ato. Não só o momento de oração, mas até mesmo o trabalho e o descanso eram considerados parte da sua devoção.
Foi assim que a prática se fortaleceu, consolidando-se como um caminho espiritual acessível a todos que buscam viver a fé de maneira autêntica e profunda. Nos dias de hoje, a prática permanece uma prática viva, mesmo que nem sempre conhecida. Sua essência está disponível para todos os católicos, não importando o nível de conhecimento ou posição na Igreja. Ela é um convite para transformar cada momento da vida em uma experiência de fé e devoção. E a prática não ficou apenas nos livros, foi vivida por muitos santos e continua inspirando devotos até hoje. A prática foi vivida por muitos santos que encontraram nela uma forma de se conectar com Deus de forma plena. São Francisco de Assis, por exemplo, viveu sua fé com tamanha simplicidade e humildade que cada gesto seu era um reflexo de devoção. Ele não via a prática como uma obrigação, mas como uma maneira natural de viver, integrando fé e vida de maneira plena e transformadora. Santa Teresinha do Menino Jesus é outro exemplo inspirador. Ela viveu a prática nos pequenos gestos diários, como um sorriso ou uma palavra de bondade, mostrando que a santidade pode ser alcançada nas pequenas coisas. Para ela, o amor estava em cada ato, desde o mais pequeno ao mais grandioso. Sua vida é um testemunho de como a prática pode transformar até as atitudes mais simples em um caminho de crescimento espiritual. São João Paulo II também praticava a prática em seu dia a dia, seja em momentos de oração ou em suas responsabilidades como Papa. Ele entendia que cada momento era uma oportunidade de se conectar com Deus e de servir ao próximo. Essa dedicação em todas as esferas da vida mostra que a prática não se restringe a um ambiente religioso, mas se estende a todas as áreas da vida. Esses santos nos ensinam que a prática é um caminho aberto a todos os que desejam viver uma espiritualidade genuína. Eles mostram que o cotidiano, se vivido com devoção, pode se transformar em um verdadeiro caminho para a santidade. E isso é apenas o começo, pois a prática pode nos levar a um encontro ainda mais profundo com Deus. A prática é uma forma de construir um relacionamento profundo e pessoal com Deus, integrando cada momento da vida a Ele. Ao vivê-la, o católico percebe a presença de Deus em coisas simples, como a natureza, o silêncio ou até mesmo em um desafio. Esse modo de vida gera uma transformação espiritual que nos ajuda a entender a fé de forma prática, não como algo distante, mas presente em cada momento. Essa prática nos ajuda a ver que Deus está em todos os detalhes da nossa vida, e não somente nos momentos de oração formal. Cada situação do dia a dia, mesmo as mais comuns, se torna uma oportunidade de crescimento espiritual. Ao tratar cada ação como uma expressão de devoção, o católico se aproxima de uma fé mais concreta e palpável, que enriquece cada aspecto da vida. A prática é também um meio de lidar com os desafios da vida, transformando dificuldades em chances de amadurecimento espiritual. Ao confiar em Deus e buscar a conexão com Ele em todas as situações, a pessoa encontra forças e resiliência para enfrentar qualquer situação. Esse viver da fé em todas as circunstâncias torna a jornada mais rica e profunda, preenchendo o coração com uma paz duradoura. Esse encontro com Deus não ocorre apenas nos momentos de oração, mas no dia a dia, em cada atitude. A prática nos prepara para viver de forma integrada, onde a fé não é só uma crença, mas uma vivência constante. E isso leva a uma experiência ainda mais profunda, que enriquece o relacionamento com Deus e fortalece a espiritualidade em todas as áreas da vida. A prática é uma prática que encaixa a fé nos pequenos detalhes do cotidiano. Em vez de separar a vida em momentos de oração e momentos de rotina, o católico aprende a ver Deus em cada aspecto do dia a dia. Coisas simples como ajudar alguém, ouvir com paciência ou agir com generosidade podem ser expressões de devoção. Cada momento pode se tornar um reflexo de fé, transformando a rotina em um espaço de espiritualidade. No trabalho, a prática pode se revelar em atitudes de honestidade e paciência, transformando até as tarefas mais simples em oportunidades de crescimento na fé. Já em casa, cuidar dos familiares com carinho e respeito também se torna uma forma de se conectar com Deus. Dessa forma, cada atitude passa a ser uma oração silenciosa, uma oferta de amor e devoção. Essa prática lembra ao católico que a fé não é um conjunto de rituais, mas um modo de vida que permeia cada atitude. Pequenos gestos, como um Deus te abençoe sincero ou uma oração rápida no trânsito, mostram que a espiritualidade está presente em cada momento. É a constância que faz a diferença, pois a fé vivida de forma prática cresce e se fortalece dia após dia.
Ao viver dessa forma, a pessoa experimenta uma paz que nasce da proximidade com Deus, mesmo em meio aos desafios. E é exatamente isso que a pratística nos ensina, que a verdadeira devoção pode ser vivida a cada instante, não importa o que estamos fazendo. E isso nos leva a refletir sobre o que ocorre quando essa prática é negligenciada. A ausência da pratística na vida de um católico pode trazer uma sensação de vazio espiritual e desconexão. Quando a fé é vivida apenas em ocasiões específicas, como em missas ou rituais, ela pode acabar se tornando algo distante e pouco transformador. Sem a pratística, a pessoa corre o risco de ver a espiritualidade como uma obrigação, em vez de uma fonte de crescimento e paz. Essa desconexão deixa a alma carente de sentido e propósito. Viver sem pratística pode fazer com que as dificuldades da vida pareçam mais pesadas. Sem uma prática espiritual diária, muitos católicos podem sentir que não têm o suporte necessário para enfrentar os desafios. O que antes poderia ser uma oportunidade de fortalecer a fé acaba se tornando uma fonte de estresse e desânimo. É como se a pessoa estivesse vivendo sem uma âncora espiritual para se segurar nos momentos difíceis. Além disso, a ausência dessa prática pode fazer com que o relacionamento com Deus pareça algo distante e pouco pessoal. O católico pode sentir que sua fé é apenas uma crença, sem um impacto verdadeiro em sua vida cotidiana. Isso pode levar a uma sensação de vazio espiritual, onde a pessoa sente que falta algo essencial em sua jornada de fé. Para muitos, a pratística é a chave para viver uma fé vibrante e conectada com Deus. Sem ela, a espiritualidade corre o risco de se tornar superficial e frágil, perdendo o sentido mais profundo. Mas, felizmente, incorporar essa prática à vida é possível e começa com atitudes simples. Iniciar a pratística é um processo que pode começar com atitudes simples e diárias. Um bom ponto de partida é reservar um momento do dia para oração, pedindo a Deus força e orientação para viver a fé em cada ato. Esses pequenos momentos de entrega são o início de uma jornada espiritual mais profunda. A cada dia, a pessoa pode encontrar novas formas de expressar sua devoção e crescer na fé. A gratidão é outra prática poderosa que ajuda a incorporar a pratística ao cotidiano. Ao final de cada dia, o católico pode reservar alguns minutos para agradecer por todas as bênçãos, reconhecendo a presença de Deus em cada uma delas. Isso transforma o coração e fortalece a relação com Deus, criando uma conexão que vai além dos momentos de oração formal. Incorporar a pratística também significa viver a fé em cada situação, seja no trabalho, em casa ou com os amigos. A pessoa pode começar com pequenos gestos, como oferecer ajuda ou ouvir com atenção e paciência. Essas atitudes não apenas refletem a espiritualidade, mas transformam o ambiente ao redor, espalhando amor e compaixão em todas as direções. Com o tempo, a pratística se torna uma prática natural, uma maneira de viver a fé de forma constante e sincera. E o mais bonito é que, ao fazer isso, a pessoa sente a presença de Deus em cada instante. É uma transformação espiritual que se enraiza no coração e nos prepara para testemunhar os frutos dessa prática em nossa vida. A pratística tem o poder de transformar vidas de maneira profunda, trazendo uma nova visão sobre a fé e o propósito de vida. Muitos testemunhos mostram que, ao viver essa prática, pessoas sentiram uma conexão com Deus que nunca antes haviam experimentado. É como se a pratística abrisse uma porta para uma fé renovada, onde cada momento do dia se torna uma oportunidade de se conectar com o divino. Ao incorporar essa prática, muitos católicos relatam um crescimento espiritual genuíno e constante. Essa prática diária cria uma relação íntima com Deus, onde a pessoa sente sua presença em cada detalhe. A partir dessa vivência, é possível experimentar uma paz que se reflete em todas as áreas da vida, trazendo uma verdadeira transformação espiritual. Outro efeito poderoso da pratística é a força para enfrentar as adversidades. Ao viver a fé de forma contínua, o católico desenvolve uma confiança sólida em Deus, sabendo que Ele está ao seu lado em todas as situações. A pratística é como uma âncora espiritual, mantendo o coração firme e a mente em paz, mesmo em momentos de tempestade. Essa transformação não é imediata, mas um processo que se desenvolve ao longo do tempo. Cada gesto, cada oração, cada pensamento é um passo em direção a uma vida mais plena e cheia de significado. E, para quem deseja viver essa experiência, há uma oportunidade de começar agora mesmo. Se você deseja uma fé forte, viva e autêntica,
comece a aplicar a patrística em sua vida. Essa prática simples, mas poderosa, pode ser o ponto de partida para uma conexão mais profunda com Deus. Ao incorporar a patrística, você vai descobrir uma nova forma de viver o catolicismo, onde cada momento do dia é uma expressão de devoção. Então, não deixe essa oportunidade passar. Inscreva-se no canal, curta e compartilhe este vídeo para levar essa mensagem a mais pessoas que buscam uma transformação espiritual. Ative o sino de notificações para continuar acompanhando novos conteúdos e se aprofundar cada vez mais na fé católica. Estamos juntos nessa jornada de crescimento e conexão com Deus.